Bom dia, começa agora o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Eu sou o Padre Air José e até o meio-dia vamos estar aqui juntos, vivendo sempre a partir da temática do nosso programa. Ser feliz é o nosso objetivo, mesmo diante das dificuldades, a gente sabe disso. Nem todo dia a gente acorda pensando assim, hoje eu vou ser feliz. Mas a gente quer dar uma mãozinha, uma força para que você, de fato, possa, como o nosso programa sempre pede aqui, ser, de fato, feliz. E para isso, claro, eu gostaria de levar até você uma reflexão muito importante do dia de hoje. Aliás, a nossa temática, a gente quer saber de você se de fato você reconhece e sabe qual é a sua missão na nossa sociedade de hoje, qual é a sua missão dentro da sua comunidade, ou melhor, o que é que você pensa para realizar na sua vida, o que é que você tem como referência, olha, eu gostaria de realizar isso, eu gostaria de ser isto, ou se você já foi aquilo que idealizou e pensou, como é que você viveu isso ao longo da sua vida? E a partir de hoje, como é que você pensa? Como deve e qual é a sua vocação? É exatamente isso, porque quando a gente fala de missão, a gente fala exatamente da nossa vocação, daquilo que é primordial para nós, aquilo que está no nosso coração e que a gente sabe que é fundamental para que a gente realize melhor as coisas que tem que realizar. Na nossa comunidade, no nosso trabalho, profissão, onde quer que seja. A vocação ela tem que suscitar em nós uma força maior. Por isso, hoje a gente quer levar até você essa temática. Qual é a sua missão, você sabe? Como é que você tem vivido isso de maneira muito especial para que a palavra de Deus seja, através de você, levada a tantas pessoas? Justamente porque você sabe o que você é e qual é a missão que você tem nesse mundo. Então, olha, ao longo de toda essa manhã, a gente vai conversar com você sobre isso. Qual é a sua missão, qual é a missão do outro, qual é a missão da igreja, o que é a vocação, tudo isso a gente vai levar com muito carinho até você. Além disso, claro, tem muitas coisas preparadas para você, muitas coisas para que, de fato, a sua quarta-feira seja uma quarta-feira melhor. Como, por exemplo, a gente sempre tem aquela brincadeira aqui, não é? Às vezes é um catequizando, às vezes é um quiz, às vezes, sempre, uma coisa diferente a gente traz para você. E hoje, a música chegando quer dizer que a gente tem para você uma pergunta, aliás, uma dica, a partir do quadro do santo de hoje, do santo ou da santa. A gente vai ver. Podemos já mostrar, ver qual é, de fato, a primeira dica, aliás, primeiro abrimos aí um quadrinho, né? E a primeira dica que nós damos para você é a seguinte. Então, a gente gostaria, claro, da sua participação. Olha, presta bem atenção. Natural da Galileia, a gente já disse que é uma santa, né? Essa santa viveu com Jesus Cristo e o testemunho dela é encontrado nos evangelhos. Que santa será essa, hein? Será que você vai ser pego ou pega de surpresa nesta manhã de quarta-feira? Que santa é essa que é natural da Galileia, que viveu com Jesus Cristo e os evangelistas falam com muito carinho, aliás, desta santa. Você sabe qual é? Apareceu um quadrinho, daqui a pouco a gente mostra. Olha, presta bem atenção nisso. Eu gostaria que você participasse deste quadro pensando assim. Imagine Jesus na sua caminhada, né, ao longo da sua vida pública. Ele se encontrou com várias pessoas e várias dessas pessoas continuaram o seguimento com ele. Só que esta santa teve uma participação muito, mas muito especial na vida de Jesus. 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. Você vai ligar aqui, participar e dando a sua sugestão, dizendo, olha, a santa de hoje é esta. E aí, claro, lá no finalzinho do programa, quando a gente sortear, você vai participar com a gente, colocando a sua intenção, dizendo por quem você gostaria de rezar, qual é nesse dia a sua maior preocupação, porque a gente reza junto, reze junto. Rezando junto, a gente vai apresentar a Deus aquilo que é mais importante para você. Por isso, eu gostaria muito da sua participação. Além disso, eu gostaria que você participasse colocando também quais são as suas intenções, quais são os seus pedidos. Não é? É sempre muito bom a gente rezar juntos. E daqui a pouco, por exemplo, a gente vai rezar, apresentando diante de Deus as suas mais sinceras intenções e as suas mais sinceras necessidades. Por isso, você vai ligar para cá dizendo, olha, eu tenho que rezar por essa pessoa, tenho que rezar por essa família. Então, eu gostaria que o senhor padre rezasse junto comigo e apresentasse essas intenções a Deus por mim. Então, faça isso. Ligue para cá e coloque as suas intenções. Lembrando, claro, que nesse primeiro telefone que a gente apresenta, 0800 777 0021, que aparece no seu vídeo, a ligação é gratuita, você não paga nada por isso. E, além disso, pode participar com a gente aqui. E também tem outro telefone, 019 3871 9620. E aí você vai ligar, colocando as suas intenções, claro, e a gente vai rezar junto lá no finalzinho do nosso programa, tá bom?
Lembrando que no próximo bloco a gente já faz uma oração toda especial para você. Então já vai ligando, colocando as suas intenções e a gente juntos aqui reza e apresenta a Deus aquilo que está no seu coração, tá bom? Gostaria de já no início deste nosso programa já apresentar já uma introdução para você sobre exatamente a nossa temática de hoje. Quando a gente pensa missão, o que é que você pensa? Quando diz assim, olha, lá você vai à missa, ou você se encontra com as pessoas da sua comunidade, ou até mesmo no seu trabalho, se for um ambiente religioso, quando as pessoas falam de missão, qual é a ideia que você tem? Qual é a primeira coisa que aparece no seu coração ou na sua mente nesse momento? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque quando a gente fala de missão, por exemplo, a minha congregação, o instituto que eu pertenço nós somos chamados de missionários do Sagrado Coração. Ou seja, a missão já está pronta aqui no nosso instituto. Quando a gente entra, a gente sabe que ser missionário é, de fato, uma necessidade para o nosso instituto. Missão está direcionada àquilo que eu vou fazer da minha vida. Mais importante ainda, a missão está relacionada àquilo que eu entendo que eu posso realizar depois. Então, a minha missão primeira é ser consagrado, ser padre, dentro de uma paróquia, ou um lugar de missão, ou no colégio, ou na TV, onde quer que eu esteja. Ser padre, para mim, esta é a minha missão. E aí eu pergunto para você, qual é a sua missão? Então, primeira coisa, identificar isso no nosso imaginário. A missão é justamente aquilo que dá para mim a vontade de fazer alguma coisa em relação a outra pessoa. Por exemplo, quando os nossos padres missionários vão para algum outro país, ou vão para o interior do nosso país, eles estão indo em missão, fazendo um trabalho em favor para a maior honra e glória de Deus, obviamente. Então, essa é a missão deste padre. Mas aí a gente tem que entender que a missão não é só para padre, freira, leigos consagrados, a missão é para todo mundo, todo mundo. Então, quando você, por exemplo, se torna, digamos, um advogado, qual é a sua missão como advogado? É ser justo perante a lei, ou diante da lei. Defender, de fato, aqueles que precisam de defesa. E ser justo, ser honesto, ser íntegro. Essa é a sua missão, de ajudar as outras pessoas e assim por diante. E aí a gente vai desvendando missão ao longo da nossa vida. E a gente vai percebendo que a missão, ela está enraizada dentro da nossa vocação. Então as duas coisas acabam caminhando juntas. Dá para você separar, para você explicar, mas lá no trabalho, no dia a dia, as duas coisas estão bem juntas. Então, vamos pensar bem nisso nesta manhã de quarta-feira. Qual é a nossa missão? Missão como pai, missão como mãe, missão como avô, como avó, missão dentro da profissão que você tem. E aí a gente vai juntos levando até Deus aquilo que é mais importante para mim e para você, tá bom? Vamos pensar nisso. Nesta manhã de quarta-feira, a nossa temática vai ser missão. Qual é a sua? O que é que tem de fato na sua vida e que você sabe que pode levar isso como uma palavra de Deus ou levando isso como uma mensagem de Deus na vida das outras pessoas? Uma coisa importante, por exemplo, quando a gente fala de missão e de vocação, a pergunta que pode surgir é essa: por quê? Por que ser padre? Você sabe? Vamos dar uma olhada e saber qual é a resposta para isso? Vamos lá. Por que não? Porque não quero ser apenas mais um. Porque não perco nada e ganho tudo. Porque eu quero que mais pessoas conheçam a Cristo como eu conheci. Porque quem ama dá tudo o que tem. Eu sou padre porque não existe melhor forma de trazer paz ao mundo. Porque Jesus me chamou. Porque não existe alegria maior do que ser um semeador da palavra de Deus. Porque eu queria ser feliz como aqueles sacerdotes que eu conheci. Porque sou amado e posso amar. Porque seguir a Cristo é a melhor aventura desta vida. Eu estava pensando aqui, enquanto estava olhando aqui os vídeos, essas frases, eu até chamaria isso de testemunho, viu? Primeiro, pensando assim, às vezes nós temos algumas ideias sobre uma missão ou sobre uma vocação, digamos, no caso de ser padre, digamos assim, que nem sempre corresponde muito à realidade, não é? A gente sempre entende assim, que o padre é um grande sofredor,
ou porque renuncia à família, ou porque não tem as mesmas atividades que as outras pessoas. Mas a gente, quando faz essas observações, a gente tem que entender o seguinte: a primeira ideia que tem que ter é o que aquela pessoa pensa, não é o que você pensa. É o que aquela pessoa sente quando ela está, digamos, naquela profissão ou naquela vocação, no caso, ser padre. Por isso que quando a gente vai falar assim, mas eu não sirvo para ser advogado, primeiro você tem que entender por que aquela pessoa é advogado. Você não pode criticar isso. Quando a pessoa é secretária ou secretário, você não pode, de fato, criticar isso ou querer entender a vida daquela pessoa, como ela vive aquilo ali ou da maneira que ela escolheu para viver aquilo ali. Como eu disse, em relação à questão do sacerdócio, cada um tem uma maneira de entender e de abraçar isto. Então, os que são padres são felizes nessa vocação, e a gente entende aí como uma missão, a gente junta as duas coisas, a gente precisa respeitar muito bem isso, não é? Cada pessoa tem o seu jeito de ver. Às vezes, quando a gente se encontra com amigos, né, alguns que são católicos, outros que não são, eles sempre perguntam, mas por que você é assim? Você é padre? Por que você escolheu isso? Não seria melhor você ter escolhido uma outra coisa? As pessoas não se conformam que você pode ser feliz naquilo que você escolheu ser, naquela vocação ou naquela profissão que você tem. Então é muito importante, como a gente ouviu nesse VT, nesse vídeo que a gente passou, de que as pessoas são felizes como elas são. Então não nos cabe julgar ou criticar ou dizer que essa pessoa é menos feliz ou poderia ser mais feliz de outra maneira. Isso cabe a quem? A pessoa que escolheu. Então, por isso, olha, a primeira ideia nossa, ser padre é de fato uma vocação e é uma missão, que eu escolhi e tantos outros escolheram também, tá bom? Então, como primeira reflexão da nossa quarta-feira, dessa nossa manhã, justamente isso. Missão, vocação, todos nós temos uma maneira de levar isso, de viver isso ao longo de toda a nossa vida. E aí, para a gente só encerrar esse bloco, eu pergunto para você, já que estamos falando de missão e também de vocação, qual é a sua missão? Você sabe? Ser mãe? Ser pai? Missão de ser filho, um bom filho, né, para os pais. Qual é a sua missão no dia de hoje, na sociedade de hoje? Então eu aguardo, de fato, a sua percepção e a sua reflexão sobre isso, tá bom? Sabe por que a gente vai para o intervalo, mas antes do intervalo nós temos aquele quadro especial para todos nós aqui. Vamos lá dizer assim, que santa é essa? Já vamos dizer de uma vez, porque a gente já começa a compreender melhor qual é o quadro de hoje e por onde você vai caminhar na sua reflexão. Vamos abrir mais um quadrinho. Então, que santa é essa que viveu com Jesus Cristo, é natural da Galileia e, além disso, ela é narrada por todos os evangelistas. Que santa é essa que viveu com Jesus? Já sabe? Então, pega o telefone e ligue gratuitamente para a gente aqui. 0800 777 0021 ou então 019 3871 9620. E eu fico aqui aguardando a sua participação. Intervalo rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, um instante só. Até daqui a pouco.